como que vocês estão? Estão bem? Bom, eu quero começar aqui o nosso segundo vídeo e eu quero começar já no primeiro tópico que eu falei e mencionei no primeiro. Então aqui a gente tem as características que são os elementos necessários no DNA de um grupo. A gente tem evangelismo, integração, pastoreio, discipulado, comunhão, treinamento, crescimento e multiplicação. E eu quero então entrar nesse primeiro tópico aqui, evangelismo. O evangelismo, algumas pessoas elas acabam se enganando, achando que evangelismo é só para algumas pessoas. Primeiro, vamos só pensar aqui no que significa evangelizar. Evangelizar significa proclamar as boas novas, falar do evangelho de Jesus Cristo. Então, falar as boas novas de Jesus, falar a respeito daquilo que Deus fez por meio do Filho dele, Jesus Cristo, por nós. Em outras palavras, a gente anunciar que Jesus ele morreu numa cruz. Deus, por amor a nós, enviou o Filho dele, Jesus Cristo, e por amor a nós, Jesus, ele paga um alto preço pelos nossos pecados numa cruz, e nessa cruz ele morre pelos nossos pecados, é sepultado, e no terceiro dia Deus ressuscita ele dentre os mortos. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, possa ter vida com ele. Como que acontece essa vida com ele? Aqueles que se arrependem dos seus pecados, entendem que são pecadores, entendem que estão longe de Deus, e essas pessoas, então, elas confiam em Jesus como um único caminho que nos leva ao Pai, que nos traz salvação, que tira a culpa do pecado das nossas costas. Então, olha só, esse é o Evangelho. Tá? O Evangelho não é difícil, o Evangelho não é algo místico, algo misterioso, é misterioso para alguns que não conhecem. Mas Deus, ele mostrou essas boas novas para nós, ele nos deu essas boas novas e a gente tem ela, está na palavra dele. Então evangelizar, ou evangelismo, significa anunciar essas boas novas. E às vezes a gente tem algumas coisas em mente. Primeiro, evangelismo não é para todo mundo. Tem algumas pessoas, e realmente tem algumas pessoas que são fora do normal para evangelismo. Elas realmente, se você está parado ali no lugar, elas estão evangelizando. Se não tem ninguém do lado delas, se tiver um poste, elas começam a evangelizar o poste. Mas tem essas pessoas que realmente têm um dom de Deus para evangelismo, é algo diferenciado, mas não significa que nós não temos que falar de Jesus. Isso não significa que está reservado somente para aqueles que recebem esse dom de Jesus Cristo para ser um evangelista. Você lembra daquelas 5 áreas que a Bíblia fala em Efésios a respeito dos dons que Jesus dá para a igreja? Apóstolo, profeta, pastor e mestre e evangelista. Esses são pessoas que Deus escolhe e dá esse dom na igreja. Jesus dá esse dom para essas pessoas prepararem aqueles que estão na igreja para que a igreja se edifique. Tá bom? Não é isso que eu estou dizendo, não é a respeito dessas pessoas. Eu estou falando de um evangelismo que precisa acontecer tanto na minha vida como na sua. Nós precisamos falar de Jesus. E olha só que interessante, tem um texto aqui que é Romanos 10. Paulo, ele está aqui nessa epístola, nessa carta, ele está aqui falando a respeito de como a salvação não é só para os judeus, mas é para os gentios. Em outras palavras, Paulo está mostrando que a salvação é para todas as pessoas. Não é para um povo específico, mas Deus, ele enviou o seu Filho para salvar todos. Porém, a gente sabe que somente aqueles que creem são salvos. Mas olha só, enquanto ele está falando a respeito disso, ele fala algo muito importante para nós. Ele está falando de como nós somos salvos. Ele fala então aqueles que creem no seu coração que Deus ressuscitou Jesus, que Jesus é o Senhor e que Deus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Aqueles que confessam com a sua boca isso são salvos. Mas aí ele vai falar o seguinte, olha só: mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado?
Por isso, as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas notícias, boas novas. Olha só, primeira, uma pergunta que ele faz aqui é uma pergunta que a gente já sabe qual é a resposta para essa pergunta. Ele fala, e como crerão se ninguém falar? Gente, todos nós temos esse papel, todos nós precisamos falar de Jesus. Você precisa pedir para Deus. Se você tem dificuldade em falar de Jesus, você precisa abrir sua boca e você precisa anunciar. Você precisa começar com aquilo que você entende, com aquilo que Deus fez na sua vida, com aquilo que aconteceu na sua vida no momento da sua conversão, no momento que você teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quais são as coisas que Ele foi transformando na sua vida? O que Ele começou a fazer na sua história, dentro da sua casa? Você precisa anunciar, falar. Às vezes a gente não sabe falar tão bem, não tem problema. Deus ele vai te usar da maneira que você está hoje. E claro, conforme você vai falando, conforme você vai se expondo e se colocando fora dessa zona de conforto que nós vivemos, e vai falando e vai tentando, a gente vai errando no processo. Mas o que acontece é que também nós vamos crescendo, a gente vai aprendendo a falar, a gente vai aprendendo a se comunicar, e a gente vai aprendendo a passar essa mensagem que Deus nos deu para as pessoas. Então olha só, você é líder de grupo, você precisa, o seu grupo, não é só você, mas todo o seu grupo precisa ter Jesus Cristo na ponta da língua, no coração. A Bíblia fala que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então olha só, vocês só vão conseguir falar de Jesus, vocês vão transbordar de Jesus se o coração de vocês estiverem cheio dele. Então eu quero encorajar todos vocês, todos do grupo precisam falar. Você que é líder, você precisa incentivá-los, você precisa dar testemunho daquilo que Deus está fazendo por meio da sua vida quando você fala de Jesus para as pessoas. Deus colocou pessoas ao seu redor, ao redor de todos nós. E Ele quer que a gente crie relacionamentos onde a gente pode falar melhor de Jesus. Então existem aqueles momentos que a gente fala de Jesus para estranhos, oportunidades que Deus nos dá. Às vezes é na fila do banco, às vezes é numa loja, às vezes é andando na rua, às vezes é quando você está estacionando o seu carro e tem alguém pedindo dinheiro e você consegue falar de Jesus para aquela pessoa. Deus coloca no seu coração e você começa a falar. E existem muitos meios da gente falar de Jesus para alguém que é estranho para nós. Mas uma outra forma muito eficaz de falar de Jesus é quando nós construímos um relacionamento com as pessoas saudável. E esse relacionamento, as pessoas vão vendo quem nós somos. Eles vão vendo nós espelharmos a luz de Cristo para eles. E eles vão percebendo que a gente é diferente. E ao longo desse relacionamento a gente vai falando de Jesus para essa pessoa. E a gente vai ganhando o ouvido dela. Então olha só, o seu testemunho não é só para que a pessoa vai saber que eu sou um cristão. Não é para isso. O seu maior testemunho, a razão de você dar testemunho é para que você possa falar de Jesus. Então fale de Jesus. Não espere anos e anos passarem para você então falar de Jesus. As pessoas que estão ao seu redor, a gente não sabe quando que elas vão morrer. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, a gente não sabe. Nós sabemos a data que nós nascemos, mas não sabemos a data que nós vamos morrer. Então a gente não tem que parar de ficar tentando planejar demais. A gente precisa orar pelas pessoas e a gente precisa falar.